Dias atrás, conversando com o Otávio, percebi que existem ideias que a gente passa a vida inteira tentando explicar. E mesmo assim, muitos adultos ainda não compreendem. A maioria delas é simples. Nada existe isolado. Nada faz sentido sozinho. Tudo, absolutamente tudo, depende de um contexto. Para o Otávio entender, eu fui pelo caminho mais fácil. Comida. Um pedaço de carne pode ser apenas isso, um pedaço de carne. Mas quando você adiciona sal, alho, cebola na medida certa, o prato ganha vida. Esses ingredientes, que sozinhos não são nada demais, quando entram em equilíbrio, transformam o simples em memorável. Agora, experimente exagerar. Muito sal estraga, muito alho domina, muita cebola muda tudo. De repente, o ingrediente que deveria complementar passa a comandar, e não de um jeito bom. E aquele prato que tinha potencial vira excesso, vira ruído, vira perda. Aí eu disse para ele: filho, a vida é igual. Não existe protagonista sem mundo ao redor. E não existe mundo sem alguém para conduzir a história. Pensa num filme. Pensa num filme. O protagonista importa, claro. Mas tenta imaginar qualquer cena sem coadjuvantes, sem figurantes, sem ambiente. Os momentos ficam estranhos, vazios, artificiais. E o protagonista, sem contraste, perde até o brilho. Agora troca o cenário. Coloque figurante demais, todos falando ao mesmo tempo. Dê espaço para cada um tentar roubar a cena. O protagonista some, a história se perde e ninguém entende mais qual era o ponto. Mesmo em um monólogo, o ator precisa do silêncio da plateia para apresentar sua arte. Na vida não é diferente. Às vezes somos o personagem principal, às vezes somos o apoio. E muitas vezes somos apenas parte da paisagem. E isso não é desmerecimento, é sabedoria. Saber que existe um tempo de falar e um tempo de ouvir. Um tempo de conduzir e um de acompanhar. Um tempo de silêncio e um tempo de impacto. Quem não entende contexto acha que tudo é sobre si, que toda conversa pede opinião e que todo espaço precisa de destaque, que toda situação exige protagonismo. Mas isso é só insegurança. Insegurança fantasiada de importância. O contexto é o que revela o verdadeiro valor das coisas e principalmente das pessoas. A mesma atitude pode ser coragem ou imprudência, depende do contexto. A mesma palavra pode ser conforto ou ofensa, depende do contexto. O mesmo gesto pode ser cuidado ou invasão, depende do contexto. E é por isso que equilíbrio não é uma fórmula. Equilíbrio é leitura, é sensibilidade, é atenção ao ambiente, ao momento, ao outro. É entender que nossos papéis mudam conforme a cena muda. Às vezes, a vida vai pedir que você seja o sal, preciso, forte, presente, mas na medida. Às vezes, vai pedir que você seja o alho, corajoso, marcante, capaz de transformar o todo. E às vezes, vai pedir que você seja a cebola, aquele elemento que ninguém vê de longe, mas que sustenta todo o sabor. E em outras vezes, a vida só vai pedir que você não estrague o prato, que você não roube a cena, que você saiba que há espaços que não são seus, e que isso não diminui quem você é. Apenas te coloca no lugar certo, na hora certa. Porque o segredo não está em ser mais ou ser menos, está em ser adequado e a sabedoria de entender que cada situação exige uma versão diferente de nós. Eu disse isso ao Otávio porque se tem algo que eu gostaria que ele entendesse desde cedo, é isso. A vida fica muito mais leve quando você aprende a enxergar o contexto, e mais bonita também. Porque quando o contexto é compreendido, não existe disputa, existe harmonia, não existe ruído, existe composição. Um último recado: use e abuse dos contextos, assim como canja de galinha, não faz mal a ninguém.